Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vinda para a nossa segunda aula da nossa minissérie Emagrecendo Agora. Na primeira aula, nós falamos dos 3 pilares do emagrecimento que precisam estar em harmonia. Lá eu falei sobre a hidratação, sobre o sono e sobre os fatores emocionais, onde eu exemplifiquei vários fatores. Então, se você não assistiu a primeira aula, eu sugiro fortemente que você volte lá e assista a primeira aula e depois você dê a continuidade dessa nossa segunda aula, tá ok? E hoje a gente vai falar mais um fator super importante para o processo de emagrecimento. Algo que todo mundo me pergunta e deixa eu só abrir aqui a nossa apresentação para ficar muito mais fácil para vocês, para ficar muito mais visível, tá? Eu acredito que todo mundo quer saber a aula de hoje sobre como eu posso emagrecer. Muita gente me pergunta isso e com certeza hoje você vai tirar uma grande dúvida, você vai ter grandes conhecimentos, tá? Essa é a nossa segunda aula, vou fazer a minha apresentação formal e estamos iniciando a nossa segunda aula da nossa minissérie Emagrecendo Agora. E a aula de hoje eu vou falar sobre como emagrecer, o que você precisa fazer para alcançar o seu emagrecimento, aliado a tudo que eu já te passei lá na primeira aula. Se você aliar todos esses fatores, com certeza o seu processo de emagrecimento será definitivo e duradouro. Deixa eu só alinhar aqui para que vocês consigam me ver, mas também consigam acompanhar os meus slides. Você deve sempre se perguntar: o que eu preciso para emagrecer, Nutri? Eu já tentei de tudo, já tentei dietas, dieta da lua, dieta do ovo, dieta do shake, já tentou uma série de fatores e não conseguiu emagrecer. Ou até conseguiu emagrecer, mas depois voltou a emagrecer, voltou para o efeito sanfona e não conseguiu dar continuidade ao processo de emagrecimento. E como eu disse, né, nas aulas anteriores, a gente precisa ter várias coisas alinhadas, ter vários pilares para que você consiga, de fato, dar continuidade ao processo de emagrecimento. Eu uso sempre a palavra processo de emagrecimento, porque tudo é um processo. Ó, até para comer existe um processo. Então, para tudo na vida é um processo. Existe o processo do bebê nascer, existe o processo do namoro, noivado, casamento. Para tudo demanda um processo de seleção para o seu trabalho. Então, eu uso sempre processo de emagrecimento. O que você precisa fazer para o seu processo de emagrecimento? Porque demanda tempo e é algo que é um processo que você não vai fazer por uma semana, não vai fazer por 15 dias, você vai fazer por um período longo por um período longo de tempo e você vai ter um estilo de vida diferente. Porque o processo de emagrecimento, se você está acima do peso e você quer chegar no seu processo de emagrecimento, quer chegar no seu peso desejado, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, você precisa ter um novo estilo de vida. E isso demanda tempo, né? Para que você não tenha tanto sofrimento ao longo do caminho e para que o seu caminho seja de forma agradável e você consiga realmente se manter nesse processo de emagrecimento. Nessa aula, a gente vai falar do que você precisa para emagrecer. Você precisa de estratégias nutricionais, você precisa dos nutrientes e você precisa do seu motivo ou a sua motivação, que são coisas diferentes e a gente vai falar nessa aula de hoje. Sobre as estratégias nutricionais. Você deve falar: Nutri, o que eu devo comer para emagrecer? Gente, vocês têm que comer o que está na feira. Você já viu? Você já foi em alguma feira e você pegar um alimento pronto para consumo? Difícil, né? O máximo ali as frutas e algumas saladas que você ainda tem que chegar em casa,
lavar, higienizar e passar por um processo de higienização. E você tem que fazer todo o processo de higienização, que não é só lavar as frutas e os vegetais, as verduras, as folhas, somente na água, né? A gente tem um processo de higienização com hipoclorito ou com água sanitária, que vem a indicação no rótulo quando ela é para esse determinado fim. Então, você tem que comer aquilo que está na feira. Você fazendo a sua alimentação baseado naquilo que está na feira, com certeza o seu processo de emagrecimento vai ser muito eficaz e duradouro. Ah, Nutri, mas eu não gosto de salada, eu não gosto de legumes. Gente, para você emagrecer, você vai ter que fazer algum sacrifício. Você vai ter que se propor a colocar legumes e verduras, saladas na sua alimentação, porque senão você não vai ter um processo de emagrecimento duradouro, definitivo e com saúde, porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de saúde, porque a obesidade, o excesso de peso, é uma doença, ela comete diversos outros fatores no nosso organismo. Normalmente, uma pessoa que está em obesidade tem hipertensão, tem diabetes, colesterol aliado, triglicérides, devido à má alimentação que essa pessoa faz. Então, se você está buscando um processo de emagrecimento, se você está buscando a sua perda de peso, né, a eliminar peso, logo você vai ter que se propor a mudar a sua alimentação, sim. Deve ter algum legumes, alguma verdura que você tenha afinidade. Inicie com essas, não é? Não estou dizendo para que você logo de cara passe a comer jiló. Não é isso. Mas talvez você goste de pepino. Então, coloque o pepino diariamente, mesmo que seja todos os dias na sua comida, né? Mas eu como alface, eu não como agrião, que é uma salada um pouco diferenciada que eu adoro. Então, comece com alface e aos poucos você vai conhecendo o agrião, né? Não precisa ser algo sofrido, e sim adequado, você se propor. Mas já saiba, né? Não vai ter um processo de emagrecimento eficaz se você não se propor a mudar a sua alimentação. Então, para essa pergunta, o que eu devo comer? Você deve comer aquilo que você compra na feira, tá? Frutas, legumes, vegetais, feijões, carnes, ovos, tá? Isso você deve comer. Frutas, legumes, você não tem restrição do porquê não comer, a não ser que você tenha alguma patologia. Aí eu considero que eu estou falando com alguém aqui que tenha problemas de obesidade, né? Ou algumas outras comorbidades associadas. Mas, como regra geral, a sua alimentação tem que ser a base dela de produtos naturais, de produtos in natura. No máximo, o feijão que você compra, né, em saquinhos, porque já vem embalado, um arroz integral que você já compra em saquinho, que também já vem embalado, né? Uma farinha de aveia, uma farinha de uma linhaça, uma chia, que isso você já compra embalado, né? Mas de regra geral, de modo geral, a sua alimentação tem que ser pautada em alimentos vegetais, alimentos naturais e alimentos in natura. In natura, o alimento, o íntegro, não um alimento que já foi processado dentro de uma indústria. Combinado? Até por questões de escolhas de pães, gente. Às vezes, você vai lá e compra um saquinho de pão integral e você acha que você está fazendo, estourei no norte. Aí, quando você vai ler a lista de ingredientes desse pão integral, que a indústria, infelizmente, permite que usa como integral, você olha lá como primeiro ingrediente da lista de ingredientes, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, a maior quantidade daquele produto é de farinha de trigo. Logo, ele não é um produto integral, entende? Produto integral que vai ser confiável, você vai ter que olhar, são algumas marcas, você vai ter que ter o hábito de fazer a leitura desses rótulos, desses alimentos, ou você mesma preparar o seu pão em casa. Eu tenho várias receitinhas, como pão de mandioquinha, pão ao carb, pão com farinha de aveia,
pão com farinha de amêndoas, pão com farinha de coco, entende? Isso assim, e assim, tudo muito rápido, coisa que às vezes você faz na frigideira para o seu café da manhã diário, entende? Fazer novas escolhas. Então, o que você deve comer é saber fazer boas escolhas alimentares, tá? E não ficar só preso no industrializado. Eu digo mais, eu te convido a tirar os alimentos industrializados da sua vida a partir de hoje. Eu sempre falo para as minhas amigas, para as minhas clientes, para todas as mulheres que eu tenho contato. Abre a sua geladeira e a sua despensa, e faz uma lista de quais produtos que você tem na sua geladeira, no seu congelador e na sua despensa. Se a sua geladeira, no seu congelador, tiver muita comida pronta, você não vai conseguir um processo de emagrecimento eficaz. Se você abrir a sua geladeira, não tiver legumes, verduras, só tiver coisas prontas, semi-prontas, você não vai conseguir o processo de emagrecimento eficaz. Se você abrir a despensa só tiver alimentos já pronto para consumo, embalado, você não vai ter um processo de emagrecimento eficaz. Não só por isso, porque por conta deles serem industrializados. Além deles serem industrializados, eles têm uma proporção de nutrientes muito desbalanceada. Normalmente, quando você olha lá, tem pouquíssima proteína, é rico em carboidrato, rico em gordura, uma bomba calórica, né, de excesso de caloria. Então, você vai ter que fazer, sim, boas escolhas alimentares, se propor, né, a fazer novas escolhas, tirar os alimentos industrializados. E além dessa deficiência de nutrientes que os alimentos nutricionais industrializados têm, ainda tem todos aqueles acréscimos de aditivos alimentares. São aditivos sintéticos que o nosso organismo nem reconhece como alimento. Só sobrecarregando o nosso fígado, que o nosso fígado faz toda essa metabolização, e aí você vive colocando isso para dentro de você. Como via de regra, eu falo para você, eu te oriento hoje que você tira da sua vida macarrões instantâneos. Se você tem na sua despensa, joga fora, tira da sua vida refrigerantes, por conta da quantidade de açúcar que os refrigerantes possuem e de aditivos. E assim, se você tirar esses dois alimentos da sua vida, eu acho que você já vai estar fazendo uma grande escolha alimentar. E outro terceiro alimento que eu gostaria muito que você tirasse da sua vida, aqueles alimentos que já vêm pronto para consumo, congelados, por conta da quantidade de gordura saturada e gordura trans presentes nesses alimentos. Eu vou falar hoje para vocês que gordura é muito importante, sim, para o nosso equilíbrio do nosso organismo. Mas a gordura boa, a gordura... Nós temos vários tipos de gordura. Gordura trans, gordura saturada e gordura insaturada. E a gordura boa para nossa saúde é a insaturada. Então, os alimentos industrializados contêm uma quantidade muito grande de gordura saturada e de gordura trans. Então, elimina eles da sua vida. Alimentos que já vêm pronto para consumo, tira da sua vida. Outra coisa que eu falo, que você se pergunta o que eu não devo comer. Tudo que você não necessita de garfo e faca, de garfo e faca para comer e de um prato e estar sentado, você tira da sua vida. Porque tudo que você come com a mão, em qualquer lugar, dentro do carro, dentro do ônibus, trabalhando, você pegando da mesa de trabalho, elimina, porque é alimento que provavelmente tem uma quantidade muito rica em calorias, em sódio, em açúcares, e são prejudiciais à saúde, e muito baixa ou quase nenhum nutrientes, né, que são bons para a nossa saúde. É claro que tem alguns alimentos que são embalados, que são ótimas escolhas. Hoje nós temos um ramo aí da alimentação de alimentos embalados, uma linha de alimentos naturais que é muito bom, mas que não é o que todo mundo está habituado a comer. Hoje temos mix de castanhas que já vem embalado,
entende? Mas assim, eu estou falando aqui com pessoas que provavelmente não têm bons hábitos alimentares, por isso que eu estou me referindo dessa forma com os alimentos industrializados. Outra coisa, seu processo de emagrecimento deve ser visto como uma reeducação alimentar, um estilo de vida. Eu acabei falando isso enquanto eu estava explicando sobre a questão do que você deve comer. Você deve encarar esse processo que você iniciou de perda de peso como uma reeducação alimentar. Você nunca deve encarar como uma dieta, porque se você encarar esse processo como uma dieta que tem sofrimento, onde você acha que você está sofrendo fazendo ela, o seu processo de emagrecimento não vai ser positivo. Você não vai conseguir dar continuidade. E assim, para você conseguir um processo de emagrecimento definitivo, você precisa encarar as dietas, as restrições, tudo que você precisa eliminar da sua vida como um novo estilo de vida, como realmente uma nova reeducação alimentar. E isso, com certeza, vai demandar um pouco de tempo. Mas você precisa estar aberta para o processo de emagrecimento, que você está entrando em um novo estilo de vida, que você, a partir de hoje, está vivendo um novo estilo de vida, que você iniciou a sua alimentação, a sua reeducação alimentar. Porque se você encarar como uma dieta, e outra dieta tem dia e dia de início e dia para começar e dia para terminar. E não é isso que você busca, porque quando você está em um processo de emagrecimento, você busca uma reeducação alimentar, onde não vai ter o dia para iniciar, mas não vai ter um dia para finalizar, porque isso vai se tornar algo constante. Você vai reaprender as suas escolhas, você vai estar sempre se perguntando se vale a pena você comer aquele alimento, se é uma boa escolha, sabe? Você vai ver que realmente as suas escolhas de hoje em diante precisam ser pautadas. Vale a pena todo o meu esforço para comer um salgadinho da Alma Chips, né? Por exemplo, você passou uma semana toda fazendo uma estratégia nutricional, você passou a semana toda dentro das suas escolhas alimentares boas, e aí chegou na sexta-feira à noite, você sente aquela vontade de comer um salgadinho da Alma Chips. Aí é onde você tem que se perguntar, vale a pena eu jogar fora todo o meu esforço da semana por um salgadinho, entende? Ou vale a pena no sábado você jogar todo o seu esforço da semana por conta de enfiar o pé na jaca e comer errado o dia inteiro? Não é mais fácil você escolher uma refeição do sábado ou uma refeição do domingo para que você descontrole ali e não faça tanto uma boa escolha? Descontrole no sentido de você não fazer uma boa escolha alimentar, entende? Então você tem que sempre encarar o seu processo de emagrecimento como um novo estilo de vida e não como uma dieta, porque você não vai conseguir sustentar. Logo, o seu processo de emagrecimento vai ser frustrado. Tudo que gera uma frustração não faz bem para você, não faz bem para ninguém. Então, seu processo de emagrecimento, a sua estratégia nutricional, a sua dieta tem que ser vista como um novo estilo de vida, uma reeducação alimentar. E se você tem dificuldades, eu falo isso muito no meu curso, né, no meu método PEA, você tem que chamar as pessoas, né, as pessoas que são os seus sabotadores, as pessoas que te levam a fazer as escolhas alimentares ruins, você tem que chamar essas pessoas, conversar, né, e dizer para essas pessoas, olha, eu estou iniciando um processo de emagrecimento e eu conto com a sua ajuda. Se você tem aquelas pessoas, sabe, que tá o tempo todo te oferecendo comida que você vê que não cabe para você nesse momento, aquelas pessoas que, nossa, te chama sempre para comer uma pizza, que te chama sempre para ir para um happy hour, para vocês tomarem uma cervejinha. Então, a sua família, né? Normalmente a família é o maior sabotador de quem está num processo de emagrecimento, porque a família, ela se sente tipo como te perdendo, né? Daquele meio. Se ainda mais se toda a família for obesa e você decidir emagrecer.
A tendência da família é te trazer sempre para perto dela, para você não sair do meio dela. Então você vai ter que ter uma conversa muito sincera com essas pessoas para que eles consigam te ajudar e para que você não sofra, para que você tenha esse novo estilo de vida, para que você tenha essa reeducação alimentar. Outra coisa que você precisa para emagrecer é fazer déficit calórico. A Nutri, pelo amor de Deus, o que é isso? O déficit calórico nada mais é comer menos do que o seu corpo precisa. Se você está acima do peso, se você está em obesidade, logo você tem um estoque de gordura. Gordura é energia. Então, para você perder essa gordura, para você eliminar essa gordura, você precisa fazer com que o seu corpo use essa gordura como fonte de energia. E como você faz isso? Comendo menos do que o corpo precisa. O nosso corpo precisa de uma quantidade de calorias só para manter os nossos sistemas vitais funcionando. Então, só o fato de você diminuir a quantidade de caloria que você consome, logo você vai ativar essa queima desse excesso de gordura, desse estoque de gordura. Então, para você emagrecer, você precisa fazer déficit calórico. A Nutri, então eu vou passar fome? Não, você não vai passar fome. Você vai fazer escolhas alimentares muito mais condizentes, escolhas alimentares melhores, com alimentos que te dão saciedade por um espaço de tempo maior do que as escolhas alimentares que você faz agora, que normalmente você acaba de comer, passa um período de 2 horas e você já está com fome, por conta das escolhas, dos alimentos que você come. E as escolhas alimentares estão totalmente erradas. As pessoas acabam sentindo muita fome. Então, você precisa sim fazer o déficit calórico. Então, você vai ter que fazer boas escolhas alimentares por conta de você conseguir fazer esse déficit calórico e para você não sentir fome, entende? Porque assim, um exemplo básico, você tem, às vezes, um lanche, você come um lanche do McDonald's, eu não como McDonald's, eu não gosto de McDonald's, não é porque eu sou nutricionista, eu nunca gostei, nunca me senti um mínimo de tesão, mas desculpa, é o que a maioria das pessoas falam, né? A questão do McDonald's é tão grande que eu trabalhava em uma empresa que éramos em 243 funcionários. E eu sempre, né, passava nos setores para observar e eu escutava, principalmente próximo a datas de pagamento, das pessoas falando: nossa, eu vou receber meu pagamento e eu vou no McDonald's comer um lanche. E assim, a pessoa fala com tanta, sabe, com tanto prazer aquilo, que como se comer o lanche do McDonald's vai ser o momento mais prazeroso do dia, do mês dela, entende? E assim, você vai no McDonald's, você come um lanche que é uma bomba calórica, né? Um lanche não, um combo, que é uma bomba calórica, que deve ter em torno de umas 1.300 calorias, o combo completo. Você sai de lá, em meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora, você está novamente sentindo fome. E você fez uma ingestão de 1.000 e tralalá em calorias. Sendo que você poderia fracionar essas calorias ao longo do dia e comer muito mais nutritivo, algo que te dê saciedade e que dê o suporte para que você não sinta fome logo após 1h30, 1 hora de ter feito uma refeição, entende? Então, as escolhas alimentares vai estar muito relacionada para que você não sinta fome. Você vai ter que aprender o que comer, o que você tem que colocar na sua alimentação, o que deve tirar. É claro que você vai ter que tirar muita coisa, porque se você vem de um hábito errado, é claro que você vai ter que melhorar para conseguir o processo de emagrecimento, mas também tomar muito cuidado com o que vai ser acrescido, para que te gere essa saciedade por um espaço de tempo maior, para que você consiga fazer esse déficit calórico, porque você vai estar ingerindo uma quantidade de alimentos menor, mas com uma saciedade maior, para acontecer esse déficit calórico, que é a queima dessa reserva de energia, tá?
Se ficar alguma dúvida, por favor, me mande mensagem, me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Qualquer dúvida, manda as perguntas pelo WhatsApp. Eu tenho um canal no Telegram também. Aí, se tiver alguma dúvida, por favor, me mande, que eu faço questão, nem que eu tenha que fazer uma quarta aula só para tirar as dúvidas de vocês. Mas não fique com dúvida. Se ficou algum assunto em relação a déficit calórico, por favor, mande as suas dúvidas, tá? Dito isso, a estratégia nutricional, ela é muito importante, né? E claro, você não precisa saber qual é a estratégia nutricional. Eu sou nutricionista e dentro do meu programa de emagrecimento, o Método PEA, eu trabalho com várias estratégias nutricionais. Desde a primeira, para fazer uma desintoxicação do seu organismo, porque de nada adianta também você começar um processo de emagrecimento sem preparar o seu organismo, sem fazer uma limpeza no seu organismo. Porque a gente precisa iniciar um processo de emagrecimento, mas a gente tem que estar com o nosso organismo bem, ele não pode estar inflamado, porque a obesidade é uma inflamação do nosso corpo, tanto do corpo quanto do organismo. Por excessos de toxinas, por excessos de alimentos ruins que você vai colocando dentro de você, aí o seu corpo vai ficando todo inflamado. E quando você tem um intestino inflamado, por mais que você comece a dar boas fontes alimentares, né, alimentos ricos em nutrientes, o seu intestino está inflamado, ele não consegue absorver esses nutrientes e usar ao nosso favor. Então, a gente inicia lá dentro do meu programa de emagrecimento com uma estratégia nutricional que faz essa limpeza no intestino, no organismo, eliminando as toxinas e as impurezas, para assim você ter de fato um processo de emagrecimento mais efetivo, né? E vamos para a nossa segunda parte, né? Eu falei da questão da estratégia nutricional, o quanto ela é importante, o que você deve comer. E aqui eu vou falar sobre os nutrientes. O nosso corpo precisa de todos os nutrientes. Aqui eu foquei nos macronutrientes. Além dos macronutrientes, nós temos os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, as fibras e a água, porque a água foi o primeiro fator que eu falei com vocês, né? Para quem não assistiu a primeira aula, volta lá e assiste que eu explico tudo sobre a água. Então, o nosso corpo precisa tanto do carboidrato para nos dar energia, quanto da gordura. A gordura também é uma fonte de energia, só que a gordura age em montes de funções, em outras funções dentro do nosso organismo, principalmente nas absorções de vitaminas e minerais. Então, a gordura de fonte boa, eu estou me referindo, gente, à gordura de fonte boa, ela é muito importante, assim, para o funcionamento do organismo. E nós temos as proteínas, que também as proteínas agem como tijolos, elas são as defesas do nosso organismo, tá? Então, os três nutrientes, nós precisamos ter a ingestão dele. O que você precisa se atentar é na qualidade desses nutrientes. Você tem que fazer boas escolhas desses nutrientes. Eu achei essa imagem fantástica, porque ela ilustra muito bem. Olha, vamos ver se eu consigo. Tenta seguir a seta. Tudo isso aqui, essa parte e essa parte, né, dos legumes, das frutas e dos vegetais, e de pães aqui, macarrão, batata, tudo isso aqui é carboidratos. O carboidrato nem sempre é o vilão. Quando o carboidrato é essa parte aqui. Quando você escolhe comer esses carboidratos, que são as frutas, legumes, os vegetais, você está fazendo uma boa escolha alimentar em carboidratos. Isso talvez muitas pessoas não saibam, porque as pessoas associam carboidratos apenas a isso aqui, ó, a pães, a macarrão, arroz, sabe? E a batata, e vai além. Tudo isso aqui é fonte de carboidrato. E como eu disse, o nosso organismo
precisa sim de carboidratos. Logo, você tem que fazer boas escolhas alimentares, preferindo sempre os carboidratos naturais, os vegetais, as folhas, os legumes, as frutas e, claro, também, quando fazer boas escolhas, escolher os carboidratos integrais, que são os arrozes integrais, que você o farelo de aveia, entende? Esses tipos de carboidrato, que aí você vai estar fazendo uma ótima escolha. E claro, não é porque você também vai comer arroz integral que você vai consumir uma quantidade exagerada. Então, tudo com moderação também. Isso tem que ser moderado, porque o excesso de nutrientes, seja qual for, mesmo sendo de fonte boa, também não vai te ajudar no seu processo de emagrecimento, porque ele pode ser um nutriente de fonte boa, mas ele também tem fonte calórica. Ele é um alimento calórico. Logo, a gente precisa fazer o déficit calórico, que é ingerir menos calorias do que o nosso corpo precisa. Então, dar atenção principalmente aos carboidratos que você escolher de origem integral. Isso tem que fazer sim. É uma excelente escolha os carboidratos integrais, mas tem que tomar cuidado, tem que dar uma atenção com as quantidades, tá? Então, carboidratos, é tudo isso aqui, desde os legumes vegetais, os tubérculos, né, que são batata, mandioquinha, tudo isso aqui é carboidratos. E aqui a gente vem para gorduras, né? Não é porque você está entrando em um processo de emagrecimento que você não vai consumir gordura, né? Hoje, os estudos que nós temos está muito mais fazendo, está mostrando que quanto mais uma alimentação é pautada em gorduras boas, mais efetivo é o processo de emagrecimento. Tanto que nós temos aí as estratégias nutricionais cetogênicas, que de fato é muito boa, assim, durante um período para que ocorra o seu emagrecimento, porque você vai estar ofertando para esse organismo, para o seu corpo, apenas gorduras boas e gorduras com nutrientes que vão atuar justamente no processo de emagrecimento. Então, nós temos como gordura boa o abacate, a gordura da manteiga, a gordura de coco, você tem aqui os chocolates, né? E aqui a gente tem o chocolate, a gorduras, e aqui nesse quadradinho, ó, bem aqui, já são os alimentos obesogênicos. Ai, Nutri, o que você está falando? Os alimentos obesogênicos são os alimentos que são a combinação de açúcar com gordura, de carboidrato com gorduras. Esses são os alimentos obesogênicos, porque é a combinação perfeita, né, de açúcar e carboidratos e gordura. Então, você fala, nossa, mas o chocolate é uma boa fonte de gordura? O chocolate, quando a gente compra aquele 80% cacau, sim, é uma boa fonte de gordura. E não o chocolate ao leite, o chocolate branco nem é chocolate. Então, o chocolate, sim, natural, né? Quanto mais natural ele for, é sim uma boa fonte de gordura, uma boa fonte, sim, de alimentos. Aí nós temos o leite, que é fonte de gordura, nós temos os queijos, que é fonte de gordura, né? E você vai sempre optar pela melhor fonte de gordura. Como eu disse, a gordura do óleo de coco, a manteiga, que é uma gordura que não passa por tanto processo de industrialização, a gordura dos queijos, né? Que também é uma fonte de gordura tecnicamente boa, né? Com exceção do cheddar e do queijo prato, né? Mas a gente tem as gorduras do queijo, né? Que são fontes de gordura boa. A gordura do abacate é uma excelente gordura, então você tem aí um ótimo aliado, né? O próprio coco, né? Uma excelente também fonte de gordura boa. E aqui nós temos o grupo das proteínas, que são todas as carnes, né? Todos os tipos de carne, os ovos. Aqui nós temos também aqui que compõem como proteína não boas as salsichas, mas não deixa de ser
é fonte de proteína. E aqui a gente tem frango, peixes, né, carne vermelha e ovos. E nós temos também os feijões. Gente, eu abaixei porque eu estou sem meu óculos e eu não estava enxergando. Nós também temos as proteínas vegetais, né? Que são os feijões, né? As leguminosas, que a gente chama. Os feijões é uma excelente fonte de a soja, né? De proteína vegetal, né? Que você pode estar colocando aí na sua alimentação. Então, como você pode ver, em todos os exemplos aqui, nós temos escolhas ruins e escolhas boas. Então, basta você escolher os alimentos bons. Dentro dos carboidratos, nós temos os carboidratos bons e os carboidratos ruins. Dentro da gordura, nós temos as gorduras boas e as gorduras ruins. E dentro das proteínas, nós temos as proteínas boas e essas processadas, que são os embutidos, as salsichas, que não são escolhas boas, né? São alimentos processados, industrializados, muito cheios de aditivos, né? Não tem um balanceamento nutricional bom. Se você pegar um rótulo de uma salsicha para ler, você tenho certeza que você vai cair de costa, assim como você lê um presunto e tudo mais, né? Então, dentro de todos os grupos de nutrientes, nós temos os bons e os ruins. E cabe a você a fazer essa boa escolha. Você sempre escolher os melhores, fazer escolhas alimentares boas. E também não posso me esquecer de falar da importância da fibra, né? A fibra, a gente é uma excelente aliada ao processo de emagrecimento, porque a fibra age como uma esponja dentro do nosso intestino, né? Quando você come uma quantidade de fibra significativa, que a gente fala em torno de 25 gramas de fibras ao dia, você tem esse auxílio das fibras, né? No seu organismo, no seu intestino, que ela age, por onde ela passa puxando as gorduras. Então, impede que as gorduras da sua alimentação seja absorvida pelo seu corpo. Isso é um papel muito importante que as fibras têm no nosso organismo, né? Então, as fibras também são muito importantes. Você encontra fibras na linhaça, na semente de chia, né? Você tem na aveia, né? Você tem nos legumes, a maioria dos legumes são fontes de fibras, então você tem que pegar todos esses benefícios e usar a seu favor no seu processo de emagrecimento, tá? Dito isso, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, e se ficar, vocês, por favor, me mande, né, as suas dúvidas, que eu prontamente irei responder cada uma delas e deixar muito bem claro que todos os nutrientes são importantes. E aqui eu só estou falando dos macronutrientes, né? A gente tem aí uma gama de vitaminas e minerais que são importantíssimas, né? Nas funções das nossas células, das nossas glândulas, né? Principalmente das glândulas que secretam hormônios, e os hormônios, como eu falei na aula de sono, é muito importante para o equilíbrio e para o processo da perda de peso, tá? Então, nós precisamos de todos esses 3 nutrientes e mais os micros, né, as vitaminas e minerais, para ter um processo de emagrecimento efetivo, para ter um processo de emagrecimento com saúde, né? Para que você venha tratar, eliminar peso e, ao mesmo tempo, tendo saúde. O que difere são as suas escolhas alimentares. Dentro de todos os grupos, nós temos boas escolhas e escolhas ruins. Cabe a você saber fazer as boas escolhas, tá? Dito isso, vamos para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto, eu acho que vocês vão perceber que eu sempre deixo como reflexão para que você se conheça e se pergunta, né, o porquê que você decide, né, certas coisas. E aqui eu só tirei para você ver. Por que eu quero emagrecer? Por que eu coloquei essa pergunta? Por que eu quero emagrecer? Você tem isso muito claro dentro de você? Você tem, assim, um motivo muito claro, muito determinado, muito forte dentro de você?
Você já se perguntou o que você vai perder em emagrecer? Porque muitas das vezes a pessoa se dá conta de que ela realmente perde algo ao emagrecer, entende? Então, você tem que decidir o porquê você quer emagrecer, quais são os pós de você emagrecer e quais são os contras de você emagrecer. Porque, às vezes, para a pessoa, por mais que ela esteja na obesidade, dentro dela, ela entende que se ela emagrecer, ela vai perder algo. Às vezes, ela vai perder o encontro com os amigos, ela vai perder, né, aqueles momentos em famílias ali na mesa, que é um dos momentos que mais se consome comida. Então, para a pessoa, às vezes, emagrecer, ela tem uma perda. E por isso que eu digo que para você realmente ter dentro de você o porquê você quer emagrecer, né? E já você também tem que avaliar se você vai ter perda e o que você vai ter de ganho, né? Com você emagrecendo. Você vai ter de ganho poder usar aquela calça que você adora e não te serve mais. Você vai ter de ganho poder vestir 3 números a menos do que você usa hoje. Você vai ter de ganho poder brincar e não se sentir cansada com seu filho, com a sua filha. Você vai ter de ganho de se sentir mais desejada pelo seu marido, né? Pelo seu esposo, pelo seu cônjuge. Você vai ter de ganho de poder ir naquela loja e comprar aquele vestido que você achou lindo, mas que não te serve hoje. Você vai ter de ganho poder ir em uma praia e se sentir bem, sem se sentir vergonha das pessoas te olhando. Você vai ter... Aí você tem que fazer essa relação do que realmente, do porquê você quer emagrecer. Porque eu sempre falo, você pode ter um motivo, mas você precisa ter uma motivação, porque o processo de emagrecimento é algo que demanda tempo. E se você ter apenas um motivo, pode ser que não seja suficiente esse motivo, né? Como eu disse, você quer emagrecer, porque eu quero ter mais saúde. O motivo pode ser. Ou você, às vezes, eu converso com algumas pessoas, eu quero emagrecer para aquele carinha que eu tô afim olhar para mim. Isso é motivo suficiente para a pessoa emagrecer? Não é, gente. Porque se ela emagreceu e aquele cara não olhou para ela mesmo assim, ela vai engordar tudo novamente, entende? Então você precisa ter o motivo e uma motivação muito forte, que foi esses exemplos que eu citei atrás. Eu tenho um motivo, né, que é eu usar 2 ou 3 números abaixo do que eu uso hoje. E a minha motivação é para eu me sentir bem, para que eu me sinta melhor para o meu marido, para que eu possa brincar com o meu filho, entende? Então você precisa ter o motivo e a motivação para passar por esse processo de emagrecimento, para que você não sofra tanto, para que você consiga de fato alcançar o seu peso desejado, para que você consiga a sua autoestima de volta, né? Porque não é porque você está acima do peso, que você está com a obesidade, que você vai passar por esse processo sofrendo. Isso é assunto para nossa terceira aula e eu já estou adiantando. Você tem que passar por esse processo de uma forma que seja quanto mais leve for para você, mais bem sucedido vai ser esse processo. Então, eu te convido hoje a refletir muito bem do porquê você quer emagrecer. Dentro do meu programa, o Método PEA, eu falo muito das questões emocionais, de você ter isso muito firme dentro de você, porque o seu processo de emagrecimento, emagrecer para você precisa ser uma prioridade. Tem que ser algo que realmente seja sua prioridade, porque tudo aquilo que você coloca como prioridade, você executa. Se você não colocar como prioridade, você não executa. Então, eu te convido, né, nessa aula, te chamar para você realmente se perguntar por que eu quero emagrecer e escrever os motivos pelos quais você quer emagrecer e quais são as suas motivações que vai te manter nesse caminho, que vai te fazer quais são as suas motivações que vai te fazer ir até o fim, até você chegar no seu processo de emagrecimento, no seu peso desejado. E eu te convido realmente a pensar com clareza nisso, porque você precisa ter claro para você
entrar em um processo de emagrecimento, para você iniciar dentro de um processo de emagrecimento, para que realmente seja algo que você consiga e que seja algo que você consiga levar para a sua vida. Então, para essa aula, eu estou deixando essa tarefinha, porque você vai responder aí para você. Gente, você não precisa mentir. Tá tudo bem se dentro de você entender que você não quer emagrecer. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas não minta para você mesmo. Você não vai responder isso para ninguém, você vai responder para você mesma. Então, tá tudo bem, seja lá qual for a resposta. Se responda de verdade e anote aí pelo menos 5 motivos pelos quais você quer emagrecer e quais são as suas motivações que vai conseguir te fazer manter nesse processo de emagrecimento, tá bom? Gente, para essa aula de hoje era isso que eu tinha para falar para você. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, me mande a sua dúvida, que eu terei o maior prazer em responder as suas dúvidas, né? Comenta nas minhas redes sociais, entra lá, fala o que você está achando da nossa minissérie Emagrecendo Agora, sabe? Que assim, às vezes, você pode ajudar outras pessoas. Eu sempre falo, aquilo que é bom para mim, eu faço questão de falar para que eu possa de certa forma, chegar a alguém que seja bom para aquela outra pessoa também. Então, se você está gostando, se está te ajudando, comenta lá, entra lá, deixa a sua opinião, me manda o que você tem de dúvidas e eu te espero para a nossa terceira e última aula, onde a gente vai fechar esse assunto, onde você vai poder colocar várias coisas que você já aprendeu até agora em prática, para que o seu processo de emagrecimento já esteja acontecendo agora, para que essa minissérie Emagrecendo Agora realmente esteja fazendo sentido para você. E assim, na terceira aula, se você quiser dar continuidade, aí eu te falo como você pode dar continuidade comigo nesse processo de emagrecimento. Mas é isso que eu tinha para falar por hoje. Então, faça essa reflexão. Volta aqui se você não entendeu muito bem sobre nutrientes, do que você deve comer. Volta à aula, assiste novamente. Se ficou com dúvida, por favor, me manda que eu terei o maior prazer de te auxiliar, de te ajudar, de sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Eu te espero até a nossa terceira aula. E fique bem, coloque tudo em prática, porque eu tenho certeza que já vai dar resultado no seu processo de emagrecimento. E até a próxima aula da nossa minissérie Emagrecendo Agora. Muito obrigada e beijo, gente!